O barco avançava lentamente sobre uma água tão clara que parecia impossível imaginar qualquer ameaça naquele lugar. O sol da manhã iluminava a superfície do mar com um brilho quase hipnótico, e a linha da praia surgia no horizonte como uma promessa de paraíso intocado. Areia branca, palmeiras altas, floresta densa se estendendo até onde a vista alcançava. Nenhum sinal de construções, nenhum som humano, nenhuma trilha de fumaça. Por alguns instantes, parecia apenas mais uma ilha tropical esquecida. Então o motor foi desligado. O silêncio caiu como um peso sobre todos a bordo. E foi nesse silêncio que eles surgiram. Primeiro, apenas sombras entre as árvores. Formas escuras se movendo com rapidez e precisão. Depois, figuras humanas, quase nuas, com corpos pintados, segurando arcos longos e lanças afiadas. Seus olhos estavam fixos no barco. Não havia curiosidade neles. Não havia surpresa. Apenas determinação. Um dos homens avançou alguns passos pela areia, ergueu o arco e puxou a corda com força. A flecha ficou alinhada diretamente com o barco. Nenhum aviso, nenhuma tentativa de diálogo. A mensagem era clara: vá embora ou morra. A Ilha Sentinela do Norte, perdida na Baía de Bengala, é considerada o lugar habitado mais isolado da Terra. Um território onde o mundo moderno simplesmente não existe e onde a presença de qualquer estranho é tratada como uma invasão a ser repelida com violência imediata. Ali vive um povo que nunca foi conquistado, colonizado ou assimilado. Um povo que atravessou milhares de anos da história humana sem mudar significativamente seu modo de vida. Enquanto impérios surgiam e caíam, enquanto cidades cresciam e tecnologias transformavam o planeta, eles permaneceram exatamente como eram. Caçadores, coletores, guerreiros, os sentineleses. Ninguém sabe quantos são. Estimativas variam de algumas dezenas a poucas centenas de pessoas. Não há registros oficiais, censos ou estudos diretos. Nenhum pesquisador viveu entre eles. Nenhum jornalista entrevistou um membro da tribo. Nenhum governo possui dados concretos sobre sua língua, religião ou estrutura social. Tudo o que sabemos vem de observações à distância e de encontros que terminaram mal, muito mal. A ilha faz parte do território indiano, mas na prática não pertence à Índia, nem a qualquer outro país. É uma zona proibida, cercada por restrições legais e patrulhas marítimas. Aproximar-se a menos de 5 quilômetros é crime. Mas a razão não é apenas proteger visitantes, é proteger os próprios sentineleses. Ao longo de milhares de anos de isolamento, seu sistema imunológico não desenvolveu defesas contra doenças comuns ao resto da humanidade. Uma simples gripe, um vírus respiratório banal, algo que mal incomoda um adulto saudável em qualquer cidade do mundo, poderia devastar completamente a população da ilha. A história já provou isso. No século XIX, durante a expansão colonial britânica na região, uma expedição militar decidiu explorar Sentinela do Norte. Soldados desembarcaram e avançaram pela floresta, encontrando aldeias abandonadas. Após algum tempo, capturaram alguns habitantes, 2 adultos e algumas crianças, e os levaram para fora da ilha. Os adultos morreram poucos dias depois, provavelmente vítimas de doenças infecciosas para as quais não tinham imunidade. As crianças sobreviventes foram devolvidas à ilha, junto com presentes. Esse episódio, aparentemente pequeno na escala da história global, pode ter marcado profundamente a memória coletiva da tribo. Para eles, estranhos vindos do mar trouxeram morte. Não apenas ameaça, morte invisível. Desde então, qualquer aproximação passou a ser tratada como hostilidade. Décadas depois, já no século XX, antropólogos indianos tentaram estabelecer contato pacífico. Os métodos eram cautelosos. Barcos se aproximavam lentamente, mantendo distância segura.
Objetos eram deixados na praia como oferendas. Cocos, panelas de metal, ferramentas simples. Às vezes nada acontecia. Outras vezes, figuras surgiam na floresta observando de longe. E em diversas ocasiões, flechas eram disparadas. Em um raro momento, alguns sentineleses se aproximaram da praia e recolheram os presentes. Não havia gestos amigáveis, não havia comunicação. Apenas uma rápida coleta e retorno à floresta, como animais cautelosos diante de algo desconhecido. Esses encontros revelaram algo extraordinário. Eles sabiam que existiam outros humanos no mundo. Sabiam que barcos eram construídos por pessoas. Sabiam que objetos de metal tinham valor, mas escolheram rejeitar tudo isso. Não era ignorância, era decisão. Uma das tentativas mais ousadas ocorreu nas décadas de 1970 e 1980, quando equipes científicas se aproximaram repetidamente tentando criar confiança. Em uma ocasião, os pesquisadores conseguiram chegar mais perto da praia do que nunca. Os sentineleses responderam avançando em formação, armados, gritando, demonstrando claramente que a presença externa não seria tolerada. O contato foi encerrado imediatamente. Nenhum progresso foi feito, e talvez nunca fosse. Em 2004, um dos maiores desastres naturais da história recente atingiu o Oceano Índico. Um terremoto submarino gerou um tsunami gigantesco que devastou países inteiros, matou centenas de milhares de pessoas e alterou a geografia de regiões costeiras. Durante dias, ninguém sabia o que havia acontecido com a Ilha Sentinela do Norte. Havia uma preocupação real de que a tribo tivesse sido exterminada. Sem tecnologia, sem sistemas de alerta, sem infraestrutura, parecia improvável que tivessem sobrevivido. Helicópteros foram enviados para verificar. Quando a aeronave se aproximou da ilha, sobrevoando a praia, uma figura emergiu da floresta. Um homem segurando um arco. Ele caminhou até a areia, posicionou-se sob o helicóptero e disparou uma flecha. Não havia desespero, não havia pedido de socorro, apenas hostilidade. O piloto relatou que outros indivíduos também apareceram armados, olhando para cima com evidente irritação. Eles estavam vivos e não queriam ajuda. Esse episódio impressionou antropólogos do mundo inteiro. Sobreviver a um tsunami sem tecnologia exige conhecimento profundo do ambiente. Talvez tenham reconhecido sinais da natureza, o recuo anormal do mar, o comportamento dos animais, mudanças no solo, e recuado para áreas mais altas antes da onda chegar. Conhecimento ancestral, transmitido oralmente por gerações, conhecimento que a civilização moderna frequentemente ignora. Mas foi em 2018 que a ilha voltou aos noticiários globais de forma chocante. Um jovem missionário americano, movido por fervor religioso, decidiu que precisava levar sua fé à tribo mais isolada do planeta. Ele sabia que era ilegal, sabia que era perigoso, sabia que havia risco de morte. Mesmo assim, partiu. Pagou pescadores locais para levá-lo clandestinamente até a ilha durante a noite. Desembarcou sozinho, carregando apenas alguns pertences, uma Bíblia e a convicção de que estava cumprindo um chamado divino. Na manhã seguinte, pescadores observaram de longe enquanto ele caminhava pela praia. Logo, surgiram figuras na floresta. Flechas foram disparadas. Dias depois, testemunhas relataram ter visto o corpo sendo arrastado pela areia e enterrado. O governo indiano decidiu não recuperar o corpo. Uma operação de resgate colocaria em risco tanto a equipe quanto a tribo, além de violar as políticas de proteção ao isolamento. O mundo reagiu com choque, debate e controvérsia. Alguns viram o missionário como um mártir. Outros como alguém que ignorou conscientemente as consequências de suas ações. Mas para os sentineleses, aquilo não era um evento histórico, era apenas mais uma invasão repelida. Esse é talvez o aspecto mais perturbador da ilha.
Para nós, cada tentativa de contato é um acontecimento extraordinário. Para eles, é apenas mais um estranho vindo do mar. E a resposta permanece a mesma: hostilidade imediata. A verdadeira dimensão do mistério vai além da violência. Não sabemos como vivem no dia a dia. Não sabemos como educam as crianças, como escolhem líderes, como lidam com conflitos internos ou doenças. Não sabemos suas histórias, mitos ou crenças. Eles existem fora do registro histórico. Uma população humana inteira vivendo sem documentação, sem escrita, sem tecnologia moderna. Mas ainda assim, sobrevivendo, prosperando e defendendo seu território com sucesso. Geneticamente, acredita-se que sejam descendentes diretos de algumas das primeiras populações humanas que migraram para o sul da Ásia há dezenas de milhares de anos. Em certo sentido, são uma cápsula viva do passado profundo da humanidade. Enquanto o resto do mundo se transformou, eles permaneceram. Isso levanta uma questão desconfortável. O que significa progresso? Para a civilização moderna, progresso é tecnologia, crescimento econômico, urbanização, comunicação global. Mas esses avanços vieram acompanhados de guerras, destruição ambiental, desigualdade e dependência extrema de sistemas complexos. Os sentineleses vivem sem nada disso. Não precisam de eletricidade, não precisam de combustível, não dependem de cadeias globais de produção. Não enfrentam trânsito, poluição ou crises financeiras. Vivem diretamente da terra e do mar e têm conseguido fazer isso por milênios. Talvez o isolamento deles não seja apenas geográfico, talvez seja filosófico. Ao longo da história, o contato entre civilizações tecnologicamente desiguais raramente terminou bem para o lado mais vulnerável. Doenças, exploração, perda cultural, assimilação forçada. Povos inteiros desapareceram após o primeiro encontro com o mundo exterior. Os sentineleses parecem entender isso instintivamente. Cada flecha disparada contra um intruso pode ser vista como um ato de sobrevivência coletiva. Hoje, satélites orbitam o planeta, capazes de mapear cada centímetro da superfície terrestre. Sistemas de vigilância observam oceanos e florestas. Aviões cruzam os céus continuamente. A humanidade construiu uma rede global de presença quase onipresente. Mesmo assim, existe um pequeno ponto no mapa onde tudo isso não se aplica. A Ilha Sentinela do Norte permanece essencialmente fora do mundo. Nenhuma estrada chega lá, nenhum sinal de celular, nenhuma infraestrutura, nenhuma autoridade local. Apenas floresta densa, praias silenciosas e um povo que continua vivendo como seus ancestrais viveram há milhares de anos. À noite, quando o céu se enche de estrelas, não há luz artificial para obscurecer a visão. Nenhum ruído de motores, nenhum brilho de cidades no horizonte. Somente o som do mar, do vento e da vida selvagem. Um silêncio que a maior parte da humanidade nunca experimentará. Talvez seja por isso que a ilha desperte tanto fascínio. Em um planeta aparentemente explorado, mapeado e conectado, ela representa algo raro. Um território onde nossa presença não é dominante. Um lugar onde a humanidade não é uma só. Onde existe uma versão completamente diferente do que significa ser humano. E talvez a pergunta mais inquietante não seja quem são os sentineleses, mas quem nós nos tornamos. Porque enquanto o mundo moderno avança rumo a tecnologias cada vez mais complexas, inteligência artificial, colonização espacial e redes digitais globais, existe uma pequena comunidade humana vivendo sem nada disso e aparentemente sem precisar. A Ilha Sentinela do Norte não é apenas um lugar proibido, é um espelho, um lembrete de que a história da humanidade poderia ter seguido outros caminhos, de que o progresso não é universal nem inevitável.
e de que, mesmo hoje, ainda existem mundos inteiros fora do alcance da civilização. Alguns segredos permanecem intactos não porque são impossíveis de descobrir, mas porque o custo de descobri-los seria alto demais. Talvez a maior demonstração de respeito que podemos oferecer seja simplesmente manter distância. Deixar que aquele pequeno pedaço de terra continue existindo à sua própria maneira, sem interferência, sem exploração, sem curiosidade invasiva. Um território onde o mundo moderno termina na linha da maré. Um lugar onde ninguém pode entrar. E onde, talvez, pela primeira vez em muito tempo, a humanidade precisa aceitar que nem tudo foi feito para ser conquistado. Se você quer continuar explorando os mistérios mais profundos, perturbadores e fascinantes da história humana, inscreva-se no Oculto, porque alguns segredos ainda estão lá fora, esperando ou protegidos